Então, gente, a gente teve o anúncio, né, por parte da Petros de atender a orientação do órgão regulador de previdência complementar fechada, que é a Previ, de retirar dos planos PPSP, o inciso 8º do artigo 48, né, de forma unilateral, seguindo orientação, já foi exarada pela Previc, desde quando a gente estava discutindo o reajuste para o pessoal que estava limitado pelo teto, e acho que já havia discussões anteriores até a isso, né? A avaliação que a gente teve no primeiro momento é que isso é ilegal, já tinha comunicado e falado isso diretamente à presidência da Petros. Se houvesse esse tipo de medida, a gente combateria política e judicialmente, né? Porque sabe que é a retirada unilateral de um direito de uma fonte de custeio do plano, né? É um ataque à categoria. O doutor Marcos vai depois citar aí alguns aspectos aí, desse ataque e das justificativas que são infundadas por parte da Petros, né? Para dizer como se já houvesse quitação de muitas das coisas que ainda estão sendo discutidas judicialmente e como se não houvesse qualquer impacto a ser garantido a partir desse inciso 8 do artigo 48, por conta da própria gestão das patrocinadoras na sua política de RH, que estão previstas e vinculadas a esse inciso, né? Então, vamos dizer, a gente já tinha dito que seria uma irregularidade, já houve, de outro momento, por parte do órgão regulador ou do próprio patrocinador, uma definição para tentar mudar o regulamento assim, e a própria diretoria da Petros, anteriormente, com outros pareceres, fez não acolheu a orientação, porque via inconsistente isso, né? Então, só que agora a nova diretoria, a diretoria foi nomeada pelo Bolsonaro, decidiu por seguir a ordem do órgão regulador, que não deveria ter esse poder de mudar o regulamento, né? Passo aqui a palavra já ao Marcos para ele fazer a avaliação jurídica a partir da nota, da notificação extrajudicial que foi feita tanto ao Conselho de Administração da Petrobras quanto ao Conselho Deliberativo da Petros e a diretoria sobre essa decisão, né? No Conselho Deliberativo da Petros, a gente sabe que venceu com o voto de Minerva da patrocinadora. Os nossos conselheiros eleitos, todos votaram contrariamente a essa decisão, né? Então, tem também o questionamento dessa questão do voto de Minerva, que, ao longo desse último período, sempre foi usado contra os participantes que, de fato, são donos do patrimônio que está dentro da Petros, né? E deveria ser gerido em favor e sobre a ordem e controle dos participantes. E, nesse momento, a gente sabe, ao longo e historicamente, a Petros tem sido um anteparo da gestão da Petrobras e do governo para gerir esse patrimônio não vinculado aos interesses dos participantes. A gente está vivenciando os resultados históricos aí acumulados ao longo de toda a história da Petros nesse momento, né? Então, Marcos, o Marcos Coelho é advogado da FNP, né? Tem acompanhado e dado suporte à FNP e alimentado e fundamentado a atuação também do Fórum, né? Dando mais consistência ao longo desse último período às ações judiciais também da FNP nesse campo, né? E preliminarmente, diante da decisão da direção da Petros de encaminhar e aprovar isso e submeter ao Conselho de Administração da Petrobras, tanto ao Conselho quanto à direção da Petros, nós fizemos uma notificação extrajudicial para falar da inconsistência da decisão e depois, posteriormente, poder também fazer o combate jurídico disso, né? Posteriormente. Marcos, por favor, pegue a palavra aí para fazer a discussão relativamente a partir da notificação extrajudicial ou até além. Tá certo, então vamos lá.
Primeiro, né, acho que todos aqui já conhecem o teor do artigo 48. O artigo 48, inciso 8º, né, nos novos regulamentos, ele tem como objetivo assegurar, né, um equilíbrio para o plano em decorrência do dispositivo que é o artigo 41. Então, quando foi criado o artigo 41, dando tratamento isonômico em relação aos reajustes dos trabalhadores ativos, dos assistidos com os ativos, criou-se ali uma situação diferenciada. Por quê? Um plano de previdência, quando se faz o cálculo atuarial, ele leva-se em consideração a projeção da inflação. Só que quando você acaba atrelando o reajuste do benefício ao reajuste do pessoal da ativa, aí ele sai daquela questão de estar vinculada diretamente com a inflação e passa a estar vinculada com a política salarial da empresa. Então, a empresa, quando promove, por exemplo, um plano de emissão voluntário, quando dá aumentos salariais acima da inflação, como aconteceu com níveis, RMNR, PCAC, acaba impactando o plano. Então, o objetivo do artigo 48, inciso 8º, era justamente assegurar que toda vez que fosse ocasionado um déficit que decorresse dessa situação, ou seja, da política salarial da empresa, né, de gestão da patrocinadora, a responsabilidade seria exclusiva dela, ou seja, não deveria ser paga aí através de uma contribuição extraordinária dividido entre as partes. O que acontece? No passado, nós fizemos diversas ações judiciais cobrando esse tipo de diferença. Inclusive, a ação da 18ª Vara Civil do Rio de Janeiro, que tramita desde 2001, tinha alguns pedidos vinculados a esse dispositivo do artigo 48, que hoje é inciso 8º, mas ele já mudou de número algumas vezes, já foi 9º, por aí vai. Tá? E o que aconteceu? Quando foi feito um acordo lá em 2006, na ação da 18ª Vara, esse acordo que o Sindipetro, LP e alguns outros sindicatos não foram signatários, eles, com base nesse acordo, posteriormente, eles fizeram uma OR, né? Um acordo de obrigações recíprocas. E nesse acordo de obrigações recíprocas, eles assumiram o compromisso de pagamento de algumas dívidas. E o que a empresa alega hoje em dia? Olha lá, o acordo datado de 2006, que aquele compromisso atuarial, na realidade, eles converteram em financeiro e efetuaram uma composição, né, se obrigando ao pagamento, tá certo? Naquela época, a ação da 18ª Vara tinha sido submetida a uma avaliação pericial, né, e o perito concluiu ali que existia um passivo com base nos pedidos da ação, né, se todos eles fossem reconhecidos, que ultrapassaria 9 bilhões de reais, isso lá atrás, em 2006, tá? Então, foi feito esse cálculo de 9 bilhões e pouco, né? Foi feita uma composição, então foi feito um acordo parcial em relação a esses pedidos, e com base nisso, a empresa entende, né, a patrocinadora entende que esse artigo 48 passou a razão de existir. Inclusive, com base também na repactuação, porque como a repactuação, os repactuados passaram a não ter mais o reajuste indexado com o salário do pessoal da ativa, então, que esse artigo 48 perdeu o objeto. E já faz bastante tempo, então, que existe a intenção da empresa de retirar esse dispositivo do regulamento, mas não estava conseguindo. No passado, quando teve o PED 2015, e nós judicializamos, né, conseguimos, vamos assim, levar para uma negociação para a criação de um GT. Nesse GT, inicialmente, eles já queriam também acabar com esse dispositivo da artigo 48, mas não foi negociado, não houve uma negociação, não houve um avanço nesse ponto, né, e prosseguiu, e a gente conseguiu concluir aí o novo PED e as novas alterações dos regulamentos. E esses novos regulamentos, né, que foram aprovados pela Previc em 2020, né, o regulamento dos repactuados e não repactuados, a Previc simplesmente ela aprovou através de duas portarias, portaria 341 e 342 de 2020, e nessa portaria ela conseguiu da seguinte forma: aprova o regulamento tal, não obstante, né, com exceção do artigo 48, inciso 8º, por ser incompatível com o parágrafo 1º, artigo 6º da Lei 108 de 2001. E o que diz esse dispositivo da Lei 108? Diz que a contribuição normal
ela deve ser paritária, como a própria Constituição Federal, né, já tinha essa previsão desde a emenda constitucional número 20. Então, o que nós defendemos? Opa, aqui, esse artigo, esse dispositivo do artigo 48, esse inciso, ele não é uma contribuição normal, porque a contribuição normal ela é paga mensalmente, justamente com base na avaliação atuarial, para suportar os benefícios contratados, né? A contribuição extraordinária, ela acontece quando há um déficit, né? E esse artigo 48 é uma subespécie de contribuição extraordinária, né? Cujo gatilho é justamente o déficit do plano em decorrência, né, da política salarial da patrocinadora. Então, nós entendemos que não é uma contribuição normal e não deve se dar esse mesmo tratamento. O que nós entendemos, qual foi a leitura que nós fizemos? Que, a princípio, como a negociação para extrair o artigo 48 não evoluiu, eles decidiram enfiar goela abaixo, né? Através, vamos dizer assim, de uma atuação política, já que foi atrás da Previc, né? Enfiar goela abaixo a retirada desse artigo 48. O que aconteceu naquela oportunidade? Nós ajuizamos uma ação falando que a Previc não teria competência para determinar, para homologar, vamos dizer assim, um regulamento, com exceção de um único dispositivo. Primeiro, porque ela não teria, de fato, ela é um órgão fiscalizador. Segundo, que toda fonte de custeio, para ser suprimida, ela tem que se fazer um estudo técnico e indicar uma nova fonte de custeio, indicar de onde que vai vir aquele recurso. Não foi feito nenhum tipo de trabalho nesse sentido. Então, nós questionamos isso judicialmente, entramos com uma ação judicial na Justiça Federal de Brasília, né, questionando contra a Previc, só que o juiz que recepcionou essa ação, ele entendeu que os sindicatos não teriam legitimidade para propor esse tipo de demanda e que, então, seria caso de extinção sem exame do mérito, o que, no nosso ponto de vista, é uma decisão absurda. Recorremos dessa decisão, tá certo? Porque sabemos que, vamos dizer assim, o pavio para essa bomba surgiu lá com essas portarias, né, 341 e 342. Então, nós recorremos dessa decisão, o processo aguarda a decisão lá no tribunal para ver se, de fato, os sindicatos teriam legitimidade ou não, para que, então, o mérito seja analisado. Não é incomum, né, a gente se deparar com ações judiciais contra portarias, como aconteceu, inclusive, também em relação à CGPAR, né, que a gente promoveu ações e viu o judiciário declarar que realmente aquele órgão não teria competência para legislar, né? A competência dele ali, ela deveria se limitar ao que está disposto na lei quando da sua criação, e no caso da Previc, é um órgão fiscalizador. Ou ela aprova um regulamento ou não aprova um regulamento e justifica. Não há que se reconhecer como legítimo uma aprovação de um regulamento com restrição, né, de um único dispositivo, que na realidade é o único dispositivo que trata de uma contribuição excepcional de responsabilidade exclusiva da patrocinadora. Ou seja, é claro que essa posição da Previc, no nosso ponto de vista, foi uma posição política, né, caminhando aí no sentido de facilitar a privatização da empresa, ou seja, tirando as responsabilidades, desonerando a empresa. O que aconteceu? A partir de então, essa situação ficou um pouco paralisada, né? Só que agora, nos 45 do segundo tempo, veio uma correria para dar um termo a essa situação e, efetivamente, a essa mudança do regulamento. Eu entendo que a própria Petz poderia ter batido o pé e ter feito um termo de ajuste de conduta com a Previc, prolongado esse prazo, mas com a mudança de governo, me parece que não houve essa intenção, né? E, por conta disso, essa situação está se concretizando. Foi levada à aprovação do Conselho Deliberativo, como o Vinícius colocou, antes da votação do Conselho Deliberativo, desculpa, nós fizemos uma notificação judicial, extrajudicial, para todos os conselheiros, explicando da responsabilidade deles, caso houvesse, de fato, uma aprovação da retirada do artigo 48, e todos os conselheiros eleitos, pelo que chegou ao nosso conhecimento, foram contrários à retirada do artigo 48.
Inclusive, me parece que eles utilizaram como base para justificar a nossa notificação extrajudicial, né? A base jurídica para justificar o porquê que o artigo 48 não deveria ser extraído do regulamento. No entanto, né, foi decidido por voto de qualidade, houve um empate entre os conselheiros deliberativos eleitos com aqueles conselheiros deliberativos nomeados pela patrocinadora, e o presidente do conselho, que é nomeado pela patrocinadora, deu o voto de qualidade, desempatou, aprovando a retirada do artigo 48. Em ato contínuo, foi remetido o processo para aprovação do Conselho de Administração da Petrobras, pelo que nós temos conhecimento, também já foi aprovado, e agora, recentemente, foi encaminhado para o SESC, né? O SESC, com certeza, vai aprovar e vai encaminhar para a Previc. A Previc, pelo que nós temos notícia, tem interesse de retirar o artigo 48 até o dia 6 de janeiro. A nossa esperança é que esse novo governo assumindo conseguisse barrar essa alteração, porque nós sabemos também que após retirada do artigo 48, dificilmente a gente vai conseguir retornar para esse artigo através, vamos dizer assim, de uma movimentação política. Então, o que nós estamos aguardando no momento? Notificamos o Conselho Deliberativo da Petros, notificamos o Conselho de Administração da Petrobras para não aprovarem, né? Agora estávamos elaborando uma notificação também para o SESC, mas acredito que eles vão passar por cima disso tudo. Tão logo seja aprovado, esperamos que não seja, mas se for aprovado agora no início de janeiro, a nossa ideia é judicializar essa questão. Argumentos nós temos muitos. Um deles é que como que seria incompatível, né? Como que a Previc identificou essa incompatibilidade se o próprio CNPC lá atrás exigiu a criação do artigo 48 para assegurar equilíbrio no plano quando do surgimento do artigo 41 em 1984, ou seja, o próprio Conselho Nacional de Previdência Complementar lá atrás exigiu a criação do artigo 48. Tá? Segundo ponto, o artigo 48 ele ficou vigente até mesmo no regulamento dos repactuados. Por quê? Por mais que essas pessoas estejam repactuadas, houve um impacto no passado. Esse impacto no passado tem uma responsabilidade exclusiva da patrocinadora. Então, todos os regulamentos posteriores à vigência da Lei 108, que foi de 2001, segundo, né, a Previc, eles teriam sido analisados de forma equivocada, é isso, pelo próprio órgão fiscalizador? Ou seja, são evidências claras de que, de fato, não há nenhum tipo de ilegalidade, de incompatibilidade com a lei, esse dispositivo, e que, de fato, a motivação é meramente política. Então, temos vários argumentos, inclusive normas posteriores que não tratam, porque o artigo 48 vamos dizer assim, é um texto exclusivo do Plano Petros, né? Não existem outros regulamentos, mas existem alguns dispositivos legais, normativos, que tratam de contribuição exclusiva, a dívida exclusiva da patrocinadora, mesmo após a Lei 108, evidenciando que, de fato, o artigo 48 ele deve permanecer. Após a aprovação, se isso vier a ocorrer agora no início do ano, a nossa intenção é judicializar, né, tentar uma liminar, judicializar para fazer com que esse dispositivo retorne ao regulamento, assegurando aí a possibilidade de cobrarmos as patrocinadoras. Muitas pessoas me perguntam, mas o artigo 48, qual a efetividade que ele teve até agora? A princípio, teve a ação lá de 2001, que houve um acordo, né, judicial, e até hoje nós estamos demandando judicialmente várias ações pedindo justamente que a Petrobras arque com o impacto dos níveis RMNE e TCAC de forma exclusiva, extraindo esses déficits do próprio plano de equacionamento de déficit. Então, é importante que a gente consiga manter esse dispositivo no regulamento, mesmo que a maioria das pessoas vinculadas ao PPSP R e não R estejam já na condição de assistido, e hoje existe o entendimento da STJ de que qualquer alteração regulamentar só se aplica para os novos benefícios, né?
e aquelas pessoas que já estão na condição de assistido, aplica-se o regulamento vigente. Então, nós entendemos que mesmo que se tire hoje o artigo 48, vai permanecer essa responsabilidade em relação a essa massa, que é a maior massa de assistidos, de participantes do plano, né, já na condição de assistidos. Mas, de qualquer forma, a nossa ideia é manter o artigo 48 justamente para evitar que a Petros e a própria até Petrobras continuem trazendo esse argumento de incompatibilidade com a lei e tentando justificar dessa forma de que nada seria devido de forma exclusiva pela patrocinadora e tudo deve ser dividido entre os participantes e as patrocinadoras. Então, em relação ao artigo 48, são essas as medidas que estamos tomando, né? A princípio, agora, no futuro, se for aprovado, vai ser ação judicial e vamos depender aí do judiciário, que nós não gostaríamos, né? Não gostaríamos de depender exclusivamente do judiciário, precisamos também de um apoio político para tentar resolver essa questão aí tão logo o novo governo assume.